Queria nessa noite ministrar aquele texto de 1 Samuel 17, se você puder abrir, texto conhecido nosso como igreja. E o título é o que aprendemos hoje com a batalha de Davi e Golias. Todo mundo, crente ou não, um dia já ouviu essa história. A gente usa esse exemplo para qualquer coisa, né? Eu me lembro uma vez no local de trabalho, eu trabalhava numa imobiliária, e aí tinha um chefe nosso do setor financeiro, e aí nessas conversas, né, informais de corredor, ia ter um Grenal, e naquela época o Grêmio estava muito mal, e o Inter estava com um time bom, né? E ele colorado, eu gremista, e ele sabia, e aí nas conversas ele dizia, não me vem com essa história de Davi e Golias aí, não adianta, nós vamos atropelar vocês, diz ele. Aí, no outro dia, né, o que você acha que aconteceu no jogo? Quem você acha que ganhou, Davi ou Golias? No outro dia eu cheguei, ele dizia assim, Felipe, hoje tu vai ser demitido, ele dizia, ninguém vai falar em futebol hoje aqui, né? O Grêmio tinha vencido o Grenal. E hoje se usa, então, essa questão de Davi e Golias até para o futebol, para qualquer coisa. Todo mundo já ouviu falar algum dia dessa história. Eu que cresci na igreja, desde os meus 12 anos, abracei a fé por conta própria, né? Mas desde que nasci, ouvindo as histórias bíblicas, sempre gostei muito dessa história, né? Gostava quando era criança aqui. Quem tem 40 a mais aí, diga amém. Os 40 a mais, digo amém. Gostava de ver o Rambo, né? Gostava de ver o Rocky Balboa, essa coisa de vencer as batalhas impossíveis. Então, sempre gostei de Davi, das histórias de Josué, Sansão, né? Gostava dessas histórias. E esse texto, quando a gente lê, a gente aprende algumas coisas que com certeza podemos utilizar no nosso dia a dia. 1 Samuel 17, então, na Nova Almeida, diz, os filisteus reuniram suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte, e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão e a ponta da sua lança era de ferro, pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel, para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou, hoje eu desafio as tropas de Israel. Dê-me um homem para que lute comigo. E no verso 11 diz, quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. É interessante a arma que os filisteus estavam utilizando contra o povo de Deus. Não te esqueça que Israel era o povo de Deus. Israel era o povo que conhecia a lei, era o povo que tinha recebido através do ministério de Moisés, depois Josué, os juízes, a lei, a palavra. Era o povo de Deus. E é interessante como nós sempre enfrentaremos batalhas, mesmo sendo o povo de Deus. O inimigo, o adversário, sempre vai se levantar com batalhas. No domingo falei sobre batalhas espirituais.
basicamente hoje é uma continuação disso. E chama atenção o tamanho imponente de Golias e os seus rebuscados equipamentos de guerra, né? A lança pesada, armadura, escamas, tinha toda uma pompa, né? Um cara grande, cheio de equipamentos de guerra. E isso já me ensina algo: o inimigo sempre tenta nos impressionar no mundo físico, ele sempre tenta colocar medo, ele sempre tenta se mostrar grande, ele sempre tenta projetar uma imagem de invencibilidade, que na verdade mascara a realidade espiritual. Porque quando o diabo se mostra grande, feioso, assustador, ele mascara uma verdade. Qual é a verdade? Você e eu estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, acima de principados e potestade. Não tem capeta, diabo, Lúcifer, o que seja. Nós somos mais do que vencedores em Jesus. Mas quantas vezes diante dos desafios nós esquecemos isso? A gente se impressiona com o tamanho do problema, com o tamanho da adversidade, com algumas palavras que realmente nos assustam. Você está diante do médico, e o médico cita uma palavra: câncer. As pernas já ficam bamba, né? A gente entristece o semblante, fica assustado. E eu imagino isso. São gigantes. Mas o texto de Efésios 6,12 diz: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados e potestades. Significa, a nossa verdadeira luta não é física, não é natural, não é o que você está vendo, é um mundo invisível. É espiritual, contra os dominadores neste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Outro ponto que me chama a atenção é o fato de que Golias, ao se dirigir ao povo de Deus, ele diz o seguinte: não sou eu, filisteu, e vocês, servos de Saul? Você percebe aqui o que ele está fazendo ao dizer isso? Ele não se chamou de servo do rei dos filisteus. Quem sabe Aquis, rei de Gate, diz que ele era de Gate. Ele não se chamou de servo de Gate, de Aquis, melhor dizendo. Ele se chamou de filisteu. Mas vocês são não israelitas, mas servos de Saul. Você percebe o que ele está fazendo aqui? Querendo roubar a identidade. Isso é algo que o diabo, você vê na Bíblia o tempo todo, né? Daniel, eu já citei, vai à Babilônia, seu nome Daniel, que significa aquele que julga em nome de Deus. E aí o nome dele é alterado, é mudado para Beltesazar, que tinha a ver com o deus Baal lá. O que o diabo tenta fazer? Roubar a nossa identidade. Dizer, não é bem assim, tu não é isso aí. Tu é um ninguém, tu é um nada, tu não é espiritual, tu não vai conseguir. Não adianta. Não adianta ficar orando. Não adianta. O diabo tenta fazer isso. Essa afronta, né? Ele se levanta orgulhosamente como filisteu e rebaixa o povo de Deus a meros servos de Saul. E é uma tática clássica. O diabo sempre faz isso, mas não esqueçamos, né? O Senhor Jesus em João 8 diz: ele foi assassino desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é mentiroso, não dá para acreditar no que ele diz. Você não pode, você não consegue, não adianta. Se o diabo está dizendo essas coisas, é porque está dando resultado, continua. Se ele está dizendo para porque não adianta, é porque ele está vendo que está dando resultado. Então continua orando, continua clamando, continua buscando. Amém ou não? Um outro ponto interessante, versículo 11: quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo, né? Eu fico imaginando, para quem é da minha época e assiste Chapolin Colorado, alguém aqui já viu Chapolin Colorado? Sim ou não? Né? O Chapolin, eu fico vendo o Chapolin tremendo os joelhinhos que ele faz, né?
Eles ficaram tremendo os joelhinhos, loucos de medo. É natural, é normal, é do ser humano, diante de uma situação difícil, nós nos assustamos, nós paralisamos, nós ficamos com medo. Ser corajoso não significa que você não tem medo, significa que você enfrenta o medo. Todo mundo fica com medo, todo mundo fica assustado. Lembra do texto, quando Pedro caminha sobre as águas e diz que ele olha a força do vento, o tamanho das ondas, e aí ele assustado, teve medo e afundou. Imagina você no lugar de Pedro, a gente vai, ô Pedro, né? Não teve fé. Sim, mas vai tu andar no Oceano Pacífico? Caminha sobre as águas? Você não ia ficar com medo? Ondas gigantes, vento forte. Nós naturalmente ficamos com medo. É normal, diante dos gigantes que se levantam na nossa vida. É interessante que 1 Pedro 5,8 diz: sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O texto não diz que ele é um leão, mas como leão, ele se faz de grande, ele ruge grosso, ele aparece feioso, grande. Quantas pessoas têm medo, muitas vezes, de saírem de determinadas religiões porque foram ameaçadas por espíritos, por pessoas. Mas deixa eu te dizer, se você fez uma aliança com Jesus, maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Confia naquele que é contigo. O maligno prende as pessoas pelo medo, mas Jesus te chama pelo amor. Esta é a diferença do evangelho. Jesus não te coloca medo, olha, se tu sair vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, aquilo outro. Jamais. Jamais. Aliás, quando você busca Jesus, você não precisa pagar nada. A gente pede oferta, contribuição para manter o local, para fazer os trabalhos de evangelização, mas tudo isso é feito com liberdade, ninguém te obriga a dar nada. Você dá se você sente no teu coração, amém ou não? Jamais será cobrado para você uma oração, né? A gente já foi em locais, às vezes, e as pessoas perguntam: pastor, eu tenho que pagar alguma coisa? Quanto é que eu não tenho que pagar nada? Jesus já pagou, está pago, a cruz já pagou, por mim e por você, está sobrando até. Jesus já pagou. Uma oração, libertação. Eu ouvi falar, não sei se é verdade, igrejas que cobram atendimento de libertação. Imagina, pastor Gerson ia ficar rico, né? Cobrando, pastor, ó. Sabe por que a gente não cobra? Porque Jesus disse: de graça recebestes, de graça dai. A gente contribui oferta juntos, os pastores também, para manter o local. Mas Jesus já pagou o preço, você não tem que pagar nada. Você tem que confiar nele. Agora, é natural o medo, o diabo se levanta. Ele quer se mostrar grande, ele quer fazer barulho. Eu acho interessante isso, né? Em locais que buscam trevas, fazem barulho, gritaria, se cortam, derramam sangue, fazem um fiasco, né? O diabo gosta de fazer barulho, gosta de fazer bagunça, porque isso assusta, porque isso incomoda. Aliás, rouba a paz. Rouba a paz. Em João 10,10 diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, né? Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Coisas que o diabo rouba, ele rouba a paz, ele rouba a alegria, ele rouba a fé. É isso que o diabo vem fazer. Ele usa a dúvida, ele usa o medo como as suas principais armas para nos travar, nos paralisar. Aliás, João, nas suas cartas, ele diz: o perfeito amor lança fora todo medo. O medo produz tormento. Quem está debaixo de medo está atormentado. É por isso que o amor de Deus rompe as cadeias do medo, para que sejamos livres de verdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade vos
libertará. A verdade é Cristo. A verdade é Jesus. Constantemente foi usado aí no meio da política esse texto. Só que esta verdade chama-se Jesus Cristo. A verdade não é uma verdade propagada por um político A ou político B. A verdade chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a verdade. Então, o diabo trabalha com essas táticas para nos paralisar. Agora, eu quero que você lembre de uma coisa. No versículo 16 do texto, diz: o filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. É interessante, né? 40 dias. Você lembra quantos dias Jesus ficou no deserto em jejum? 40 dias. É interessante que 40 dias, de manhã e de tarde. Isso aqui é tática de exaustão. De manhã e de tarde. Você está vendo que eles estão com medo. Sabe o que eles queriam? Vencer a batalha sem nem lutar. Nós vamos vencer sem gastar nada. Só na persuasão, na exaustão. Eles estavam com medo do gigante, era a arma secreta deles. Ele vinha de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Havia uma insistência proposital. Nunca te esqueça de uma coisa: por mais que nós vejamos gigantes no mundo físico, a nossa verdadeira batalha no mundo espiritual, mas independente de onde é a batalha, ela sempre acontece também na nossa mente. E o diabo usa estratégias para vencer a batalha na nossa mente. Golias estava entrando na mente do povo de Deus. Ele é grande, ele coloca medo, ele vinha de manhã, ele vinha de tarde, ele insistia. Ele estava usando uma tática para ganhar a batalha. Onde? Na mente. É interessante a repetição exaustiva. Isso me lembra muito, sabe o quê? Ansiedade. Sabe aquela ansiedade persistente? De manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Uma ansiedade, uma preocupação, um medo constante, uma preocupação com o futuro, com o amanhã. Sabe, fica agindo dia e noite, bombardeando os nossos pensamentos, construindo sofismas e fortalezas mentais. O que são sofismas? Uma mentira que é dita repetidas vezes, que acaba se tornando uma verdade. Quando você assume aquela mentira, ela é repetida dia e noite, dia e noite, dia e noite, acaba se tornando uma verdade. Quer ver um sofisma? Vou brincar aqui, mas um sofisma dito no meio dos crentes: crente não bebe, mas come. Aí fica gordo e tem problema depois, de saúde. Isso é um sofisma. Crente não bebe e come de maneira equilibrada. Posso ouvir um amém? Amém. Porque a gente tem que cuidar do corpo físico que Deus nos deu. E tem que se cuidar, envelhecer bem, com saúde. Estava aqui os irmãos da melhor idade, fazendo ginástica, fazendo, pilates e coisa e tal. Tô precisando arrumar minha coluna, acho que vou ter que entrar na melhor idade, fazer pilates, Sabe, sofismas, mentiras. Eu estou usando uma brincadeira. Mas o diabo usa isso no nosso dia a dia. Insiste em algumas coisas. Você nunca vai se tornar alguém espiritual. E aí você abre mão e diz: quer saber? É verdade. Nem vou tentar mais. Aí vive como um carnal a vida toda. Desiste. O diabo coloca sofismas e fortalezas nas mentes. A batalha pode acontecer em vários níveis, mas o verdadeiro campo de guerra é sempre na nossa. Diz aí para quem está do teu lado: cuida tua mente. Em 2 Coríntios 10:4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de quem? De Cristo. Romanos 12:2: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. O diabo tenta tomar o controle da nossa mente, com sofismas, com mentiras,
com fortalezas mentais. E por isso é tão importante que nós venhamos a renovar a nossa mente, que nós venhamos a cuidar dos nossos pensamentos, amém ou não? Agora, me chama a atenção que um guri, um menino, Davi, sei lá, talvez tivesse ali entre 16, 20 anos, não sei. Davi chega ali, levou mantimentos aos seus irmãos, ouve o que estava acontecendo, e ele fica indignado. Isso me chama a atenção. Ele fica indignado. Ele chega a dizer: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Isso aqui me chama a atenção, né? No versículo 26, Davi perguntou: quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Diante deste gigante, Davi tem visão espiritual, falei muito no domingo sobre isso. Davi tem discernimento espiritual. Enquanto o gigante chama o povo de Deus de servos de Saul, Davi declara: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E me chama a atenção que o próprio exército não se enxergava como exército do Deus vivo. Talvez se enxergavam como servos de Saul mesmo. Mas foi preciso vir um menino, pastor de ovelhas, ousado, intrépido, tinha visão espiritual, andava com Deus, e ele olhou e disse: nós somos o exército do Deus vivo. Nós precisamos, diante dos gigantes, dos desafios, ter esta visão, e tem que brotar em nós uma indignação santa. Eu tenho dito isso para as pessoas diante da enfermidade: não aceita a enfermidade, não é negar a enfermidade. Eu não estou falando disso. Quando Deus cura, a medicina comprova. Eu sempre digo isso: não pare de fazer, os tratamentos, tome as medicações, cumpra aquilo que o médico te pediu, mas quando Jesus te curar, tu vai no médico, o médico vai dizer: eu não sei o que aconteceu, mas tu está totalmente curado. A gente não precisa dar uma ajudinha para Deus, né? Agora, quando a enfermidade vem, você está fazendo tratamento, tudo certinho, mas você está dizendo: esse negócio não é meu, eu não aceito isso na minha vida. Tem que brotar em nós uma indignação santa, porque diante daquele gigante, o povo se conformou. O povo a gente é servo de Saul mesmo. Quem é que vai lutar contra esse grandão? O cara é grande, é poderoso, é cheio de equipamento. E olha a gente aqui. Mas foi preciso um gurizinho para dizer: peraí, nós somos o exército do Deus vivo, meu chapa. A tua batata vai assar. Tu vai ver, rapaz. Foi necessário um guri com visão espiritual, que julgou o ambiente pela perspectiva de Deus. Aliás, Colossenses 1,3 diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós não estamos em qualquer reino, nós não estamos em qualquer lugar, nós estamos no reino de Deus. Nós estamos no reino do Filho amado. Amém? Precisamos assumir esse lugar. Como oramos, como eu disse, nós estamos assentados em um lugar de autoridade com Cristo Jesus. E Davi enxerga então o povo como o exército do Deus vivo. Amém? Não só isso, mas há aqui também o poder da declaração em fé. No versículo 34 diz assim: Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai, quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro de sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Guri ousado, hein? Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo.
Aqui há o poder de uma declaração. Davi disse: eu já lutei contra leão, contra urso, eu venci. Deus me deu força, me deu graça, me deu habilidade, pois esse gigante não vai ser diferente. Ele vai cair, em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe, aqui ele declara, aqui é uma importância de fazermos declarações em fé. Eu disse isso no domingo, obviamente, você não declara qualquer coisa, né? Senhor, agora eu declaro, vai aparecer aqui diante de mim uma mala cheia de $1 milhão. Essas bobagens Deus não vai ouvir, é óbvio. Você declara o que está na palavra, você declara o que Jesus conquistou. Há uma diferença quando você declara algo que Jesus já conquistou. Eu falei de enfermidade. O que diz em Isaías 53? Que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Quando você declara: eu não aceito essa enfermidade, porque Jesus já levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, então eu me declaro totalmente curado em nome de Jesus. A dor ainda está aqui, mas isso aqui vai desaparecer. E de novo, você vai declarar no outro dia, e de novo, em fé. Você vai insistir, você vai bater na porta de Deus. E não é cobrar Deus, é lembrá-lo da sua palavra. Deus é fiel, Ele cumpre a sua palavra. Diz o texto bíblico que Daniel, percebendo que haviam se cumprido os anos do cativeiro do povo, ele começa a jejuar e orar e aclamar e dizer: Deus, cumpre a tua palavra, restaura o teu povo. E Deus ouviu a oração de Daniel. Foi necessário levantar alguém, olhar a escritura e começar a declarar em fé: está aqui, a tua palavra diz: Senhor, cumpre a tua palavra porque tu és fiel. Você acha que Deus não gosta de ver gente assim? Quem faz isso mostra que crê, quem faz isso mostra que tem fé, e Deus está procurando corações assim. Pessoas que creem, pessoas que têm fé, pessoas que procuram o pastor, diz: pastor, ora comigo de novo que eu ainda não fui curado, a dor ainda não passou, mas eu estou crendo, vamos orar. Isso aí, está demonstrando fé, amém ou não? Sabe, há este poder da declaração. O apóstolo Paulo diz: criei, por isso falei. Há um poder em declararmos. Provérbios diz que há na língua o poder de vida e de morte. Tiago fala sobre a língua. Há um poder quando declaramos o propósito de Deus, a vontade de Deus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Você declara isso sobre a sua família. Você declara sobre o teu marido, sobre a tua esposa, sobre os teus filhos. Aquele que teme ao Senhor, os seus filhos serão bênção, estarão ao redor da mesa. Você declara sobre os teus filhos. Quando você crê e declara a verdade, há uma concordância no céu. O céu diz amém. E o sobrenatural vai acontecer. Quando eu não sei, como eu não sei, mas Deus é fiel. Deus é fiel. E saber disso não pode ser um adesivo no nosso carro. Deus é fiel. Você tem que saber que Deus é fiel. Você tem que crer que Deus é fiel. E você tem que orar a um Deus que é fiel, que não falha, que cumpre a sua palavra. Amém ou não? Então há um poder nesta declaração de acordo com o propósito de Deus. Davi entendeu isso. Davi já venceu a batalha aqui. Davi disse: esse gigante vai cair. Ele vai ser como aquele leão, como aquele urso, o gigante vai cair. Ele foi com essa fé, ele foi com uma certeza, ele foi com uma convicção. Amém? Ele usou a palavra, a declaração. O texto de Efésios não diz: tomem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando você declara a palavra de Deus em fé, é uma espada. Isso aqui vai romper as barreiras do inimigo. Isso aqui vai quebrar os escudos do inimigo. Quando você declara em fé, com convicção. Amém? Não só isso, Davi, ele tira o foco do tamanho do gigante, do tamanho da armadura, do tamanho da lança, do tamanho da espada, do tamanho... Era tudo que o povo estava olhando. Nossa, ele é grande.
cabeçudo, né? O cara tem uma couraça gigantesca. Só a ponta da lança é 7 quilos, a lança 60 quilos, imagina 60 quilos, aí tem alguém de 60 quilos. Tem alguém que tem 60 quilos aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Oh, glória a Deus, consegue ter 60 quilos. Né? Subi na balança esses dias e me assustei. Digo, pá, mas eu estou precisando perder uma graxa, né? Imagina, só a couraça, a armadura do gigante era o teu peso. O povo olhava para isso, mas Davi olhava por trás do gigante. Sabe aquela frase de efeito, mas que é verdade? Para de olhar para o tamanho do teu problema e olha o tamanho do teu Deus. Davi olhava por trás e via um Deus gigantescamente maior. O Criador dos céus e da terra, aquele que, diz o texto bíblico, que pega o mar com a mão, que faz da terra o estrado dos seus pés. E Davi estava olhando, isso aí é um gigantinho, isso aí não é nada para Deus. Ele focou em outra coisa. Ele foca na grandeza de Deus. Ele foca naquilo que Deus já tinha feito. O profeta Jeremias diz isso, né? Eu trago a lembrança o que me traz esperança. Está aí a desesperança, ó. Tem gente que está sem esperança. Traz à tua memória o que Deus já fez. Porque Davi diz no versículo 37, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Ele traz à memória, ele traz à lembrança aquilo que Deus já fez. Quantas coisas Deus já fez na tua vida, amém ou não? Ele vai continuar fazendo, ele é fiel. Deus é fiel, amém ou não? Ele é fiel. Davi focou nisso, amém? Agora, uma outra coisa que eu aprendo aqui, é interessante, quando Davi disse que ia lutar contra o gigante, Saul pega a armadura dele e coloca em Davi. Eu fico tentando imaginar, Davi, um menininho, colocando a armadura do rei, a armadura do rei devia ser melhor que a dos outros, né? Uma armadura pesada, ele ficou desajeitado, ficou duro, né? Enrijecido. Aí ele diz, tira tudo aqui e diz, não, eu vou como eu sempre fui. Vai no riacho, pega 5 pedrinhas, coloca no alforje, pega a funda, né? A funda não é esse estilingue do gaúcho. A funda era uma tira de couro, né? Que ele girava e ele soltava uma das pontas. E aí a pedra ia, né? Parecida com a que está na imagem ali, ó. Dá para ver na mão do Davizinho ali. Você consegue olhar, é mais ou menos aquilo ali. É uma tira, né? Só que ela é aberta na outra ponta, nas duas pontas. E ele segura uma e solta a outra. E aí a pedra vai. Isso aqui me chama a atenção, porque Davi vai contra o gigante dentro daquilo que ele tinha em comunhão com Deus, não com a comunhão dos outros, não com as coisas dos outros, não com a espiritualidade dos outros, ele foi com a sua comunhão que ele tinha com Deus, aquilo que era comum do dia a dia dele. Isso aqui me chama a atenção. Ele não usou as ferramentas, a armadura de terceiros para cumprir o propósito. Ele lutou com as armas que Deus já tinha lhe dado. Quando Moisés estava no monte, apacentando as ovelhas do sogro, e quando Deus aparece para ele na sarça, sabe o que Deus perguntou a Moisés? Moisés, o que tu tem nas mãos? Moisés tinha o cajado de pastor. E se você leu a história, você sabe que Deus usou muito aquele cajado, fez sinais através daquilo. Em outras palavras, Deus estava dizendo, eu vou usar o que tu tem nas mãos. O que tu tem nas mãos? Que habilidade que tu recebeu de Deus? Qual é a graça que Deus tem te dado? Eu vou usar isso aí. Cresça nisso, na comunhão com Deus, no andar com Deus. Davi foi na comunhão que ele tinha com Deus. Ele não tentou ser igual o pastor Paulo Ganser, não tentou ser igual o pastor Gerson, não tentou ser igual o fulano de tal. Ele foi naquilo que ele andava com Deus, na comunhão dele com Deus, na graça que Deus vinha dando a ele, amém ou não? Nós precisamos crescer nessa comunhão, irmãos. Culto de quarta-feira é bênção, nós oramos uns com os outros, nós impomos as mãos, é importante. Sim, nós cremos na imposição de mãos, na transferência de unção. Deus faz milagres, claro que sim. Mas deixa eu te dizer, não viva só de cultos de quarta-feira. Você tem que ter comunhão com Deus no dia a dia.
É isso que vai te manter diante dos gigantes. Amém ou não? A oração, a comunhão diária com Deus. No texto sobre batalha espiritual lá de Efésios, Paulo diz no verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos, em todo o tempo, em comunhão com Deus. Isso vai nos dar vitória diante dos gigantes do dia a dia. Quem crê, diga amém. Por fim, meus irmãos, por fim, o que me chama a atenção também nesse texto é a autoridade. A autoridade. Davi foi contra o gigante com autoridade. Ele disse: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo. Eu, porém, ele não disse: eu vou contra você com 5 pedrinhas e uma funda. Não. Ele disse: eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará você nas nossas mãos. Davi não foi confiando em si. Davi toma uma autoridade, e ele diz: eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Irmãos, isso aqui já ilustra parte do Evangelho. Que o que Jesus disse para nós? Eis que vos dou autoridade. Jesus nos deu autoridade, irmãos. Será que não falta exercermos esta autoridade? Será que não falta na nossa casa orarmos e dizermos: eu tomo autoridade aqui, diabo sem vergonha, vai-te embora, em o nome de Jesus? Será que nós não temos que tomar autoridade? No nosso bairro, no trabalho, claro, não vai fazer isso na frente dos colegas, né? Levantar no banquinho: eu tomo autoridade aqui, capetada. Aí você vai ser demitido por justa causa. Não faz isso. Mas ora lá no banheiro, em algum lugar que ninguém está vendo. Toma autoridade. Senhor, eu tomo autoridade nesse lugar. Eu amarro a capetada, o diabo, em nome de Jesus. Eu tenho autoridade, o reino de Deus está em mim. Jesus me deu autoridade, em nome de Jesus. Você vai ver, as coisas vão começar a mudar. Vão levantar batalhas, mas Deus vai te dar vitória. Gente vai ser salva lá onde você trabalha. Gente vai ser salva onde você estuda. Sabe, Deus nos chamou. É isso que significa quando Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Eu não chamei vocês para ficar debaixo da cadeira, debaixo não sei da onde. Eu quero que vocês brilhem. Eu quero que vocês exerçam aquilo que eu dei para vocês. Sabe, nós precisamos tomar essa autoridade. Eu achei interessante o que aconteceu na política em Viamão. O povo de Deus jejuando, o povo de Deus orando, independente de lado, independente de quem está certo ou errado, não estou defendendo ninguém, mas alguma coisa aconteceu. Sim ou não? Alguma coisa aconteceu. Nós temos que exercer mais a autoridade que Deus nos deu, amém? Não é só o pastor que tem autoridade, você também tem. Jesus te deu, amém? É interessante, Davi, ele olha o que estava escondido atrás do Golias. Ele discerniu, ele entendeu isso. O resto do exército ignorou, eles olhavam Golias, eles viam Golias. Davi viu a batalha espiritual que tinha por trás. Quando ele declara: eu vou em nome do Senhor dos exércitos, ele está declarando: eu sei quem me dá vitória. Não é meu arco, não é meu escudo, não é minha espada, é o meu Deus. E eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Davi evoca aqui o princípio da legalidade divina. Presta atenção. O diabo está sujeito à lei de Deus. O diabo obedece a Deus. Quando você toma uma autoridade que legalmente foi te dado, porque quando Jesus conquista na cruz e ressuscita no terceiro dia, e depois ele diz: eis que vos dou autoridade, nós recebemos autoridade legal diante do juiz supremo, o Supremo Tribunal Celestial. Ele nos deu autoridade.
diabo tem que correr, porque nós temos autoridade em nome de Jesus. Não é no nosso nome, mas é no nome dele. Amém? E Davi entendia isso, então ele exerceu. Carlos Anacondia sempre diz isso: não basta ter autoridade, precisamos exercer. Amém? 1 Pedro 2,9, o que diz? Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos povo de Deus, raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Em Lucas 10,19, Jesus diz: eis vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Todo, não é algum, é todo. Ah não, o Satanás, o capeta, o Lúcifer, debaixo dos nossos pés. O diabo, os demônios, todos estão debaixo do nosso pé. E nada absolutamente lhes causará dano. Jesus nos deu autoridade, irmãos. A gente tem que se levantar. Não pode parar no medo. É natural ter medo. O diabo grita, sabe, esperneia, sapateia. Dá medo, dá. A gente também fica com medo. Um dia manifestou um cara que o cara tinha quase 3 metros. Parecia o Golias aqui, né? O cara gigante, meu. O pastor para orar tinha que levantar os pés assim para chegar na cabeça. Mas sabe o que chamou a atenção? Tem um dos guris falou isso. Na libertação ele parecia um gatinho, ficou bem pequenininho. Não tem gigante, não tem Golias que fique diante do nome de Jesus. Então nessa noite, não sei quais são os teus gigantes. É financeiro? É saúde? É família? Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus pode mudar essa circunstância. Você vai ter que lutar, tem que tomar autoridade na tua casa, na tua família, mas há vitória. Amém? Baixa tua cabeça onde você está.